Olá, caríssimos. Espero que estejam bem. Vou dar uma explicação bem rápida a respeito da apostila de agosto de 2020. Acompanhe. Essa é a apostila produzida para vocês, alunos da EJA, da Escola Municipal Minervina Augusta, que engloba as disciplinas de português, literatura, geografia e história de agosto de 2020. E aqui eu vou dar uma passada, uma orientação para que vocês tenham sucesso na realização das atividades. Vocês vão fazer essas atividades, respondê-las no verso da folha, caso seja uma questão aberta. Para as questões de múltipla escolha, pode ser nela mesma, não há problema. A ideia é que tem um pequeno texto, que é esse aqui, o ouro. Fala um pouquinho sobre ouro. E que as questões de toda a apostila é relativo a esse texto. Tanto de português, geografia, história, literatura, todas as questões estão misturadas, tá? Vocês vão fazer uma leitura e uma pequena explicação a respeito desse quadro que mostra os maiores produtores de ouro do mundo. Isso aí por volta de 2016. Obviamente que esse ranking hoje já deve ter alguma alteração, não muita, mas sim. E esses números aqui são quilogramas, são 450 mil quilos. A China produz, em média, por ano de ouro. Quer dizer, o maior produtor de ouro do mundo é a China, segundo a Austrália, com esse quilograma, com esses quilogramas, né? Rússia, Estados Unidos, Canadá, Peru, África do Sul, Uzbequistão, México e Gana. Essa fonte eu consegui nesse site, se vocês quiserem, depois vocês podem ir lá. E para produzir outros conteúdos eu utilizei desses outros sites e livros e etc. Na atividade 1, a gente tem que vocês vão ao texto e coletar algumas informações. O título do texto, aí a gente tem uma coisa, o corpo do texto é tudo isso aqui que eu estou marcando. Esse é o corpo do texto, inclusive esse quadro. O título está sempre em destaque e geralmente no alto e no meio, geralmente. Então, isso é título. Parágrafos, eu estou pedindo a quantidade total de parágrafos. Parágrafos são separações que o texto tem para poder melhor organizar a ideia. Então a gente tem essas separações aqui. Aí vocês vão contar, né? Primeiro parágrafo, segundo e assim sucessivamente. O quadro não conta como parágrafo. A segunda palavra do primeiro parágrafo, então vocês vão lá no primeiro parágrafo e contar as palavras. Uma, duas. Então é ouro. Segunda palavra. Vocês perceberam que eu contei essa pequena palavrinha, essa pequena letra aqui, também é uma palavra. O artigo O é uma palavra. E se eu for contar, segunda palavra, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e assim por diante. Então, isso aqui é uma palavra. Não deixar de contar. Essa é uma, essa é outra, essa é outra e assim por diante. Na atividade número 2, eu quero a quantidade de frases. O que é uma frase? São
conjunto de palavras separadas por ponto, que expressam uma ideia completa, que facilmente você consegue entender. Então, nós vamos contar as frases que tem no primeiro parágrafo, que é este daqui. Então, olha só. Primeiro parágrafo vem até aqui, no ponto final. O segundo começa aqui, termina aqui. O terceiro parágrafo começa aqui, termina aqui. Então, a gente tem 3 parágrafos nesse... desculpem, nós temos 3 frases neste primeiro parágrafo. E vocês vão fazer isso no segundo parágrafo, quantas frases, no terceiro parágrafo, quantas frases e assim por diante. Vocês vão copiar na atividade número 3, a 4ª frase do 4º parágrafo. Vocês vão lá no 4º parágrafo contar a 4ª frase. Qual que é a 4ª frase? Essa aqui, copiar só ela. A mesma coisa aqui. A última frase do segundo parágrafo. Vocês vão identificar o segundo parágrafo, ir lá na segunda frase e copiar somente a última frase, no caso. Aqui vocês têm, na atividade número 4, um texto falando sobre um pouco mais sobre o ouro, que é um metal, mas na realidade eu defino o que é um metal, onde é achado, né, algumas propriedades do metal. Então, esse texto aliado com o texto sobre ouro, vocês vão responder todas as questões da atividade número 4. O que é metal? Qual que é o único metal conhecido que fica líquido? Tudo está aqui, né? Chamar a atenção, essa aqui é uma questão de múltipla escolha, então vocês podem fazê-la aqui, é só marcar um X, C1, C2, C3, C4, que é a questão da letra C, alternativa 1, C, alternativa 2, 3 e 4. Qual delas é que eu tenho que marcar? No caso, eu quero a exceto. Exceto é aquilo que não é. Então, eu estou perguntando, são características próprias do metal? Ou seja, todas essas alternativas são características, menos uma, que é a exceto, que eu quero que vocês marquem. Dizer que o metal é maleável. Aí é questão de português. O que significa ser maleável? Tem 4 definições, eu quero uma delas. Também é uma questão de múltipla escolha. Da atividade número 4, o restante, questões abertas. Chamar a atenção para a letra F, que eu quero que vocês façam uma pequena pesquisa, porque eu quero 3 exemplos de minerais metálicos, que existem minerais metálicos e não metálicos. Eu já vou te dar uma dica, não metálico pode ser, por exemplo, o cal, obtido do calcário, da rocha calcária. Então esse cal, que você consegue fazer várias coisas, entre eles o cimento, é um tipo de mineral não metálico. Metálico, a gente já sabe, o ouro é um deles, né? Eu quero outros exemplos a respeito disso, tá? O que é uma siderúrgica? Lá no texto fala, esse texto aqui, fala o que é uma siderúrgica. Aí tá aqui, ó, usina siderúrgica, que aquece e mistura vários componentes para obter o metal que se quer. Ou seja, o que é isso aqui? Siderúrgica é aquele que fabrica metais. Pronto. Já respondi a questão para vocês. 3 exemplos de utilização de metais, escrevendo o tipo de metal envolvido em cada um. Por exemplo, a cadeira. A cadeira feita de
de um tipo de aço. Aí vocês vão tentar descobrir que tipo de mineral foi empregado naquele objeto, ok? É tipo uma pequena pesquisa que vocês vão fazer também. Aqui é uma questão de múltipla escolha. Também vocês vão até o texto para poder marcar uma das alternativas. Outra questão de múltipla escolha. Vocês vão até o texto ouro, início da apostila, para poder marcar uma das questões. Atividade 7. Aqui é uma questão mais ou menos de história, né? Em que no texto ouro eu utilizo essa sigla AC. Aí eu explico o que significa isso. AC significa antes de Cristo. No texto não foi utilizado o DC. Mas o que significa o DC? Significa depois de Cristo. Depois do nascimento de Cristo. Antes do nascimento de Cristo. É onde o nosso calendário é contado. Nós estamos em 2020. O que significa isso? 2020 anos após o nascimento de Cristo. Ou seja, 2020 DC. Só que quando a gente fala anos em relação ao calendário que estão depois do nascimento de Cristo, nós não costumamos colocar o DC, depois de Cristo. Agora, antes de Cristo é quase obrigatório. Quando você fala 520 anos depois de Cristo ou 520 anos antes de Cristo. Se for antes, é obrigatório colocar isso aqui para a pessoa saber, senão ela vai entender que foram 500 anos depois de Cristo, né? Aí está mais ou menos essa explicação, e vale a pena chamar a atenção de que o calendário é contado assim. Após o nascimento de Jesus, o calendário é crescente, os anos vão crescendo. Para a gente falar de datas antes de Cristo, o calendário vai decrescendo, vai diminuindo de certa forma. 1 ano antes de Cristo, 2 anos antes de Cristo, 3 anos antes de Cristo e assim por diante, tá? Aí vocês vão responder aqui, muito tranquilo, e aqui fazer uma pequena conta na letra C da atividade número 7. Seguindo esses dois exemplos, eu pergunto quantos anos já se passaram depois de 4.000 antes de Cristo. A gente vai ter que a resposta como 6.020 anos. Por quê? Porque você tem 4.000 antes do nascimento de Cristo, mais os 2.020 depois de Cristo, tá? Então, 2020 mais 4.000, 6.020. Aqui, 1.000 depois de Cristo. Aí toda vez que está depois de Cristo, em vez de você somar, igual aconteceu aqui antes de Cristo, você diminui de 2020, porque já se passaram 1.000. Para você saber a resposta, que é 1.020, você tem que diminuir de 2020, que é sempre a referência. Se você tiver ano que vem, 2021, vocês vão fazer esse cálculo com 2021 e assim por diante. Então seria 2020 menos 1.000, 1.020 anos. Vocês vão fazer isso para esses números aqui, né? O cálculo no verso da folha. No texto sobre ouro foi citado a palavra arqueólogo ou arqueologia. Aí eu explico um pouco sobre o que é arqueologia e paleontologia, que são duas ciências que andam bem junto para explicar, que essas duas disciplinas nos auxiliam a explicar como é que era a nossa civilização antes, né? Como é que viviam essas pessoas. Então, quem nos ajuda a contar essa história é o arqueólogo e o paleontólogo, né? Então,
vai falar, chamar a atenção aqui no texto, né, que é muito importante. Minas Gerais é o berço da paleontologia, principalmente aqui, Lagoa Santa, Sete Lagoas, aquela região de karst ali, de cavernas. Aquela região ali é onde começaram os estudos paleontológicos aqui no Brasil. Importantíssimo isso para nós mineiros e para o Brasil. Deixa eu ver. Aqui é tudo ok. Todas essas letras da atividade número 8 vocês conseguem fazer observando o texto. Aqui eu estou perguntando sobre o significado da palavra cobiçada, é uma questão de múltipla escolha que vocês vão marcar uma das alternativas. Aqui foi citado que Idade Média, no texto lá do ouro. O que é Idade Média? É uma das divisões que a história utiliza. No caso, é uma divisão bem simplificada, ela está cheia de furos. Atualmente, o pessoal utiliza outras divisões, mas essa é muito utilizada ainda por ser simples e de fácil entendimento. Tá? Então, a história da humanidade se divide em pré-história, aí tem uma explicaçãozinha o que é esse aqui, Idade Antiga, que é quando Jesus esteve aqui na Terra, Império Romano, Império Egípcio, todos eles viveram a Idade Antiga, o sistema escravagista era o principal, né? Aí da Idade Antiga, com a queda de Roma, entra a Idade Média, a Idade Medieval ou Feudal, que é o sistema feudal que é predominante. Feudal significa terra, né? Posse de terras. Então a terra é muito importante para você ter poder econômico, poder sobre as pessoas, de decisão sobre outras pessoas e outras nações. E a Idade Moderna é que nós estamos. É a idade mais curtinha de todas essas aqui. Só 600 anos. 600 anos. As outras foram muito maior, a quantidade de anos, mais de 1000. Nós estamos na Idade Moderna, cerca de 600 anos, com o surgimento do capitalismo, que nós muito bem conhecemos, né? Aí a gente tem essas 3 perguntinhas a respeito desses textos aqui. Muito fácil. Questão número 11 fala a respeito do que é crosta terrestre e por que eu estou falando sobre crosta terrestre. Porque no texto do ouro eu falo que o ouro é achado na crosta terrestre. O que é a crosta terrestre? É uma das camadas que a Terra tem. Eu faço um pequeno texto, explico isso. E a gente tem a crosta terrestre, o manto e o núcleo. São as 3. Aí já estou dando a resposta da letra A. Letra B. Através dessa leitura vocês vão chegar à conclusão de que qual é o comportamento da temperatura na medida em que você vai para o interior do planeta. Aí está muito fácil, só ler aqui. Não está explícito, mas vocês conseguem chegar a uma conclusão muito fácil. Aí vocês vão marcar uma dessas alternativas. Aqui também é outra questão de múltipla escolha. Mas vocês vão ter que ir lá no texto ouro para poder responder essa questão. Muito fácil também. Também essa aqui vai até o texto ouro, que vocês vão conseguir essa questão aberta. Vocês vão escrever no verso da folha. Também é questão de múltipla escolha. Aqui já é com relação ao quadro, aquele quadro dos 10 países que mais produz ouro
no mundo. Aí vocês vão responder, né? O nome dos 10. Na atividade 14, eu quero que vocês peguem esses 10 países que vocês citaram na questão número 13 e os coloquem com ordem alfabética, em ordem alfabética. Além disso, tem algumas questões abertas, né? Responda. Isso aqui não é questão de múltipla escolha. Quais são os 4 países que estão no continente da América? Daqueles 10 que estão ali, qual é que está na América? Os 4 países que estão na América. A América é um continente. Então a gente sabe que continente é um conjunto de países. 4 estão na América. Vocês vão fazer essa pesquisa. 1 está na Oceania. 2 estão na África. 3 estão na Ásia. Vocês vão citar esses 10 países, classificando em que continentes eles estão. Quais continentes. Esse é o mapa. Vocês vão colorir os 10 países, né? Os 10 países que mais produzem ou produziram ouro no mundo, ano referência 2016. Então, vamos ler essa explicação. Precisa de ser 10 cores? Não precisa. Vocês vão colorir esses países, pode ser com a mesma cor, desde que os países não sejam vizinhos. Se for vizinho, usa cor diferente, tá? Por exemplo, eu sei que China e Uzbequistão são países vizinhos. Então, eles obrigatoriamente têm que ter cores diferentes. Mesma coisa, Estados Unidos e México são países vizinhos, tem que ter cor diferente. Canadá e Estados Unidos, tem que ter cor diferente. Beleza? Depois que não precisa escrever o nome desses países aqui no mapa, simplesmente vocês colocam o número do país dentro do número do país dentro da região. Pronto, acabou, identificou, mapa feito, tá? Atividade número 17. Também vão lá no texto ouro, respondê-la, questão aberta. Também lá no texto ouro, questão aberta. Aqui, vocês vão inventar uma frase de vocês. Isso é muito importante, que mexe com o nosso lado criativo. Então, a letra A, vocês vão fazer uma frase que tenha a palavra humano. Cuidado, não são humanos, e sim humano. Uma outra frase, aqui é uma frase só. Tá dentro, você não pode usar várias frases para responder a letra A, não. Uma só. Uma frase só, mas só que a frase tem que ter essas 2 palavrinhas, ouro e vida. Aqui, na letra C, uma frase só que tenha a palavra dentro dessa frase, ouro e destruição. Aqui, ouro e metal. Uma outra frase que tenha a palavra ouro e metal. E letra E, que é o grande desafio, 3 palavras numa mesma frase. Ouro, ganância e vida. Isso tudo vai ser feito no verso da folha, também a mesma coisa aqui. Na atividade 20, eu tenho uma série de palavras do qual vocês vão colocar em ordem alfabética. Para colocar em ordem alfabética, eu olho a primeira letra e olho no alfabeto que colocação ele está ali. Por exemplo, a letra A com certeza vai primeiro. Então, alquimista vai em primeiro lugar e assim por diante. Mas quando eu tenho 2 letras M, por exemplo, igual está aqui,
Empatou a primeira, eu vou fazer a análise da segunda. A segunda empatou? Não. Se não empatou, eu vejo qual é que vai ser a primeira. No caso, é a letra A, porque a letra A vem antes do O no alfabeto. Então, essa palavra vai primeiro, depois essa aqui, e assim por diante. Que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 palavrinhas que vocês vão colocar em ordem alfabética. Aqui, vocês vão fazer a divisão silábica. A palavra descoberto, por exemplo, eu quero aqui nesse espaço o número de letras que essa palavra contém, a divisão silábica separada em tracinhos, né? Des, co, ber, to. Vamos fazê-lo aqui. E aqui o número de sílabas. No caso da palavra descoberto, tem des, co, ber, to. 4 sílabas. Des, 1, co, segunda, ber, terceira, to, quarta sílaba. Então são 4 sílabas, que é diferente de letras. Em letras eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Aqui vão ser 10, a divisão, número de sílabas. Aqui na atividade 22, vocês vão ter que ter acesso a esse texto. Aí é um texto fora do nosso aqui, que vai falar sobre atualidades. Esse aqui vai falar sobre o garimpo ilegal, o avanço do garimpo ilegal na Amazônia em 2019. E, posteriormente, vocês vão ir até o YouTube, nesse endereço aqui, e assistir um vídeo que chama A Sangrenta História da Mineração no Brasil. E aqui eu faço uma reflexão e uma provocação, e eu quero que vocês escrevam o que vocês acham depois de assistir o vídeo, depois de ler o texto, o que é a opinião de vocês. Uma grande quantidade de coisas que estão ao nosso redor possui algum metal. A sua extração faz parte de nossa forma de vida. É considerado um bem básico. Nos proporciona conforto e formas importantes da manutenção de vida. Essa manutenção de vidas pode ser no hospital, está cheio de metal que é utilizado para fazer cirurgias. Então, às vezes, a manutenção da vida depende do metal também. Mas a sua extração tem como consequência a destruição de pessoas e do meio ambiente. Aí eu quero que vocês me falem a respeito dessas coisas, né? A gente precisa do metal, mas a gente está destruindo ao mesmo tempo o meio ambiente, destruindo pessoas e o próprio meio ambiente. Eu quero uma opinião de vocês, uma opinião resumida, simples, legal. Agora, vocês vão fazer uma ficha avaliativa. Aqui, a primeira aqui é o gabarito, do qual vocês vão marcar. E a ficha de avaliação, ou a ficha avaliativa, está aqui. Então, vocês vão ter questões de português, e todas elas são questões de múltipla escolha. Então, vocês vão fazer, vão marcar aqui, fazendo, marcando. Olha lá, são 5 questões de português, 3 questões de literatura, 3 questões de história e 3 questões de geografia, todas relativas às atividades que vocês acabaram de fazer. Acabou de marcar? Aí vocês vão fazer o seguinte: destaquem essas folhas. Vocês vão destacar mesmo, ficar com, a partir daqui, ó, ficha avaliativa, destaque e fique com ela. E vão entregar junto com a apostila esse gabarito marcado. Como é que a gente vai marcar? Questão número 1, eu marquei letra A, B, C ou D. Se eu marquei letra C,
Vou preencher aqui, ó. Pode ser lápis, pode ser caneta, não tem problema. Preenche tudo isso aqui. Questão número 2, a mesma coisa. Até a questão número 14. Então, vocês vão entregar para mim esse gabarito marcado com a apostila feita lá na escola. Vocês vão entregar lá, né, na escola. A ficha de avaliação vai ficar com vocês. Na próxima apostila, eu vou entregar o resultado, o gabarito, para vocês fazerem a conferência na ficha avaliativa de vocês, tá? Ok? Fiquem em paz, se cuidem e até a próxima. Tchau.